veio no meu coração é isso, hoje o meu coração está cheio de gratidão. E que nós possamos hoje não só falar de gratidão, mas sentir o desejo do meu coração hoje, porque assim, esse sentimento de gratidão, às vezes, eu não sei se acontece com vocês mesmo que acontece comigo, às vezes você está num tempo onde você está não só sabendo da gratidão que você precisa ter, mas você sente essa gratidão e você fica, esse sentimento ele envolve todo o seu ser. Então hoje, se você não tem, se isso não está tão aceso em você, que possa acender esse sentimento também, não só o saber, mas sinta também a gratidão pelo que o Pai fez por nós. Aleluia. No 6:13, ontem eu compartilhei uma palavra na igreja lá do Santa Lúcia e 6:13, só para a gente relatar um pouquinho, para a gente falar lá do restante que está lá em Gálatas. 6:13, aí já está a história toda do que aconteceu. E aí o Amã chega e fala para a esposa dele: oh, glória, Devani, como você é sábio, Pai, bendito seja a sabedoria desse homem. Glorifica o Senhor dos Deus. Ele chega e conta para a esposa dele, Amã. O negócio começa a ficar estreito para ele. Ele é humilhado, né? Através da honra que o rei faz ele dar para Mordecai. E ele conta para a esposa. Ele chega, contou à esposa e também aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então essa mulher e os seus amigos, que eram tão sabidos, eles eram tratados, eles eram vistos naquele lugar como sábios. Eles tinham um saber muito grande. Eles disseram para ele: você já começou a perder essa luta. Você já começou a perder essa luta com Mordecai. Porque ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Alguém tem uma versão diferente? Fala aí. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. A minha fala assim, olha só que visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você certamente ficará arruinado se você continuar a se opor a ele. Essa parte, quando fala de quem é Mardoqueu, me chamou muita atenção. Ele é judeu de nascença. Eles sabiam que o judeu era um povo que Deus tinha um zelo, era um povo escolhido, que Deus tinha um zelo que não deixava, que não permitia que uma batalha que eles entrassem, eles perderiam. E aí, nós não somos descendentes de judeu. Nenhum de nós aqui somos judeus. E quando a gente vai lá para Gálatas agora, que aí dessa meditação aqui, sabe? Tem um mês mais ou menos que eu estou meditando em Gálatas, e quando o Paulo começa a falar, em Gálatas ele fala assim que ele aplicou o coração dele. Quando o Devani estava ministrando na última vez aqui, ele estava falando sobre o reino, tomar da força, desse lugar onde a gente precisa se esforçar para estar conhecendo tudo que Jesus trouxe no que diz respeito a reinar, a esse lugar de reino. Quando Paulo fala, ele tem umas partes aqui de Gálatas que ele fala, eu apliquei meu coração a conhecer o mistério de Cristo. Porque ele veio de um zelo da tradição. Todos nós sabemos o quanto ele perseguia. Porque ele queria fazer valer o que foi conquistado por Deus para os judeus. A lei. Aquilo que era a lei. Então, aquilo ali Paulo defendia. De repente, Paulo se depara com uma nova condição de vida.
que agora está tudo incluído em Cristo Jesus. Um mistério extremamente novo para ele. Ele fala assim, eu apliquei meu coração a conhecer esse mistério. Porque essa nova apresentação do reino de Deus, que é reinar com Cristo, envolve posturas, envolve uma conquista que é para um povo gentil, é para mim e para você. E nós vamos lá para Gálatas 3, mas nós vamos a partir do 15 aí, gente, porque isso me deu uma gratidão hoje à tarde. Uma gratidão que se eu pudesse ficaria lá horas, sabe? Falando, Jesus, como o Senhor é lindo para conosco. Meus irmãos, a partir do 15, meus irmãos, eu vou usar um exemplo de vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e ele prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois, ela não pode quebrar aquela aliança e nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ela dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque ele havia prometido. Então por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se falando de uma só pessoa. E Deus, ele é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecer a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro ele está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, esse trem aqui é muito demais, gente. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Amém. Meu Deus, que Glória a trem Deus. lindo. Até então isso era só para descendentes de judeu. Só para um povo, só para uma raça. E Paulo, entendendo isso, ele passou o resto da vida dele defendendo isso. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então vocês são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Queridos, não tem pena mais do que nós sermos lembrados nessa noite. Amém. Que nós não éramos povos. Nós não éramos povo. Mas agora nós somos povo dele. A pastora Nubia falou domingo sobre a avó e a mãe de Timóteo.
E ele fala justamente por saber de um direito que elas, pela descendência delas, elas sabiam. E aí vem lá e me casa com um grego, que não era para eles. Não era. E agora você pode também usufruir. E agora chegou até nós também podemos usufruir hoje. Eu estava ouvindo uma ministração de Benny Hinn. Eu sempre confundo é Benny Hinn. E ele falando sobre a parte do dízimo. E ele falando desse lugar que quando você entende quem é você hoje, o que Cristo conquistou para você hoje não precisa da lei. Nós não estamos presos à lei. E eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, eu vou ser castigado pelo Senhor. Por isso eu dou meu dízimo. Eu vou tirar o dízimo porque senão a dia da calamidade me alcança. Como a gente vê em ministrações, com um peso onde faz as pessoas dar, que não é por fé. É uma mera obrigação. E Paulo ele vem trazendo essa parte de que não é mais nesse lugar de obrigação. É num lugar que eu entendi. Amém, Jesus. Eu entendi, não é peso, porque eu só devolvo o que não é meu. Amém. Glória a Deus. Não é mais peso. Não pode ser peso eu dizimar. Não pode ser peso mais eu vir à casa do Senhor. Porque eu entendi que eu não era um povo. Eu entendi que esses benefícios que Jesus conquistou na cruz não era para mim. A salvação chegou até mim. Teve uma vez que Márcia falou bem assim. Ela sempre fazia um jeito de falar isso nas coisas que ela ia honrar a vida. A gratidão a Deus, quando que Deus fez convite, ela falava assim, que no dia que a gente chegou, que a notícia sobre o diagnóstico de Vitor era mortal, ela falou assim, no dia que chegou salvação para mim, chegou para minha casa. Amém. Amém. No dia que chegou Jesus para mim, chegou o livramento para o meu filho. Amém. O que ela precisou foi só se posicionar um dia após o outro, quando vinha um relatório, um dia após o outro. Não é diferente comigo e com você. Qualquer relatório que tem, que nós às vezes pensamos em sucumbir naquilo que nós estamos perseverando, seja na doença, seja na falta, seja no filho, seja no casamento, seja em qualquer situação, nós podemos olhar para o que Cristo fez conosco. O direito, a herança que era com o povo judeu, ele estendeu até. Aleluia, Jesus. E a Muito você? obrigada, Jesus. Ele estendeu até seu Tião. Ele estendeu até Ângelo. Ele estendeu até o povo mais distante da terra. Ele estendeu e ele falou, você tem acesso também. Nós temos um acesso a todos os direitos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não sabemos como acessar. Nós sabemos que foi feito, mas nós não temos o descanso da fé. Nós não conseguimos, às vezes, nos aquietar. E é aí onde entra. Há um pouquinho que você pega e se submete às práticas que a gente tem falado. Se lembre, eu estou falando porque é assim que acontece comigo. Tem dias que está tão assim, que é tantas vozes que parece que as coisas não vão acontecer, que você precisa de novo. Eu tive um período, toda a igreja sabe, um período que eu passei com meu filho, que parecia que não ia. Daquele tempo, Deus deu um louvor para a Vera, e Vera gravou e mandou para mim, e eu comi aquele louvor. Parece que o céu está de bronze, e parece que é o fim. E aí eu precisei ler todo o Velho Testamento. Porque minha alma precisava, porque a alma, gente, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a minha alma e a sua alma que não descansam. Quem não deixa você descansar, Ângelo, para desfrutar do que Jesus já fez é a sua alma. Automaticamente o seu corpo não se submete. Porque lá o seu espírito ele não recebeu, você não mandou, você não edificou a sua fé, o ponto do seu espírito ser edificado, da sua fé ser edificada e sua alma se submeter àquilo que é a verdade. Nós não conseguimos descansar porque a alma está agitada, atribulada, está presa no campo da visão do que está vendo,
do que está ouvindo e do que está sentindo. Um dia Deus falou comigo, se você entrar na batalha com esse sentimento, filha, você já perdeu. Ou você se esvazia desse sentimento, ou então você vai ser atingido em meio à guerra. Porque um soldado ferido, ele não vence guerras. Você precisa estar firme, de pé, curada. E nós nos esforçamos mais um dia, e mais um dia. Porque o amor de Deus, ele é tão maravilhoso por nós que ele nos constrange. Mas às vezes nós só sabemos que esse amor é grande. E nós não permitimos ele nos constranger com este amor. E hoje eu sou chamada a deixar ele me constranger com este amor. Aleluia. Amém. Tem dias que é com tanta força, com tanta violência. Os rumores de guerra, as notícias. Que eu pareço aquela pessoa que tomou um pau de um lado, um pau de outro, vê outro da frente, vê outro de trás, e você parece que você não tem. Porque parece que algumas coisas do tempo vai passando. E ele quer nos roubar. E você precisa se esforçar e ficar. Ele é o mesmo. Esse texto, quando eu li esse texto de Mordecai, que é esta mulher, que não era judia, a mulher de Amã, ela fala, essa batalha sua está perdida, porque este homem é um judeu. Nós temos a mesma herança que os judeus têm. Aleluia. Nós temos direito ao mesmo descanso, nós temos direito à mesma fé, nós temos direito a toda a prosperidade, a toda lugar de cura, Aleluia, a todo lugar Jesus. de descanso, Glória a Deus. todas as áreas da nossa vida. Nós vencemos um dia após o outro. O desenvolvimento da fé, ela só vai acontecer, ele só vai acontecer se nós nos dedicarmos àquilo que está sendo ensinado. Esses dias eu até compartilhei com os meninos aquela palavra que me chamou muita atenção. Naquele rico, Lázaro e o mendigo, quando o cara pega e fala, pai Abraão, por favor, né? O rico, Lázaro, bem era rico na história, bem legal, né? Ele fala, pai Abraão, manda que alguém vá lá avisar para minha família, porque eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos e os meus 5 irmãos fazem as mesmas coisas que eu fazia. Eu não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Por favor, pai Abraão, envie-me. Então os irmãos dele desprezavam a palavra, igual eu desprezava. Desprezava, fazia tudo o que eles queriam fazer, do jeito que ele fazia. Humilhava, vivia uma vida regalada. A palavra fala, logo quando ele começa a falar, o pai Abraão ele fala assim, você teve tudo que o outro não teve na vida. E ele falou assim, não tem como ir. Não tem como. Porque ele tem as leis e tem os profetas. Essa palavra aqui hoje, ela veio para nos dar força. Hoje, para nos lembrar de novo quem nós somos. E se amanhã nós virmos cá, vai vir ministração como veio a de domingo, como veio a de hoje, como veio as outras passadas. Todos nós somos lembradas de quem nós somos. E assim foi aquele povo durante 40 anos no deserto, sendo lembrados de quem era Deus. Vendo aquela nuvem, vendo aquele fogo, vendo a provisão do Senhor para se manter no caminho. Eu e você precisa também ver, ouvir, falar. Sara, hoje a gente estava vendo um negocinho e a pessoa falou assim, você quer ouvir a voz de Deus mais de uma vez? Leia a Bíblia alto. Você vai, a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra. Se você vai ler a palavra, você vai ouvir o quê? Ele. Tudo que diz respeito a ele. Leia alto que você vai ouvir tudo que é de Deus. Você quer ouvir Deus várias vezes? Leia a palavra para você ouvir. Então nós temos a palavra, que ela é um tesouro para nós. Para nós amanhã, escolher de novo o que nós escolhemos hoje. Não nos desviar desse caminho até que ele venha. Não tem mais nada novo. A gente vai vir aqui até o dia que eu não estiver aqui, se o Tião estiver aqui, até que o dia que todos nós pudermos, a nossa convivência, nós vamos ouvir aqui. A oração em línguas vai edificar a sua fé. Tire pelo menos uns 20 minutos por dia para orar em línguas. Quando eu e você não fazemos isso, a gente sabe o resultado que tem. A gente já sabe o
resultado que tem quando a gente não ora em línguas, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não adora, quando a gente não confessa, a gente já sabe. O cheiro de churrasco sente no portão lá do esquadrão. A nossa carne fica churrascando. Né, Duda? A gente vai fazer a melhor isso vai estar no carnal. O sangue de Jesus tem poder. Usa um negócio mais comprido aí. Hoje, É. e o mais interessante é que Mordecai e todo o povo judeu viviam numa condição de serem dominados por pessoas, né, como O rei. pelos persas na época, né? Então, assim, a condição deles, humanamente falando, era inferior à do cara da flor, que esqueci. Amã. Que é Amã, né? Então, humanamente, quem estava por cima? Amã, né? E quem estava por baixo? O povo judeu. Exatamente. E ainda assim, era um povo que já tinha a promessa da vitória, né? Mesmo sendo Mesmo dominado, sendo. naquela condição, todo mundo já falava, não adianta você lutar com Não mexe com esse povo, não. Eles vão ser vencedores, né? E quando Impressionante. quando eu vi isso, Valéria, eu senti exatamente isso. A situação que te domina hoje, ela precisa saber De quem onde? é Qual é a sua origem? você. Quem é a sua origem? Quem é você? Identidade. Quem é você hoje em Cristo Jesus? Porque o que nós precisamos é saber, porque se eu tenho essa consciência de quem eu sou, lá em casa já está perdida a batalha naquilo que fulano, ciclano e ciclano tá querendo se manter. Eu só preciso agora me manter firme. Eu preciso agora cantar alegremente. Eu preciso agora me alegrar como filha de Deus. Que essa parte eu vejo que muitas vezes nós somos inconvenientes, descontrolados, porque a gente não viu o fruto ainda. Então, por isso, né, quantas vezes quando dá uma terça-feira, uma quinta-feira, e um domingo que eu não vejo um levantar, e você pega e fala assim, rapaz, até quando? Até quando? Descansa em Deus. Esse lugar de descanso vai ser um lugar que eu e você vai se propor. Eu me proponho a entrar no descanso da fé. Por quê? Porque hoje eu sou filha. Ele conquistou um acesso para nós. Ele nos deu um acesso ilimitado. Glória a Deus, aleluia. As internet estão com acesso aí, que a gente fala, caramba, chegou a 5G, um acesso ilimitado. Esse acesso ilimitado nós temos do alto. Aleluia. Nós temos um acesso ao Senhor ilimitado em qualquer área da minha vida e da sua vida. Então não desanime na aflição que você está passando. Não desanime naquilo que você ainda não viu o resultado. Seja na área financeira, seja na área de saúde, ainda continua doendo, ainda continua, permaneça firme, porque Jesus conquistou para mim saúde perfeita, porque assim Ele fez com todo o povo dele e Ele faz comigo hoje. Assim Ele fez o que foi. E Paulo, queridos, quando Paulo, esse livro de Gálatas, ele vai falando exatamente isso, porque o que pirou a cabeção de Paulo era isso. Mas era só para o meu povo, era só para quem nasceu, judeu dos judeus, era só para esse povo. E agora é estendida também para o gentio. E ele começa, ele foi o pregador dessa palavra, porque ele entendeu esse mistério. É um mistério, ele fala assim, um mistério que estava oculto, mas ele revelou, porque ele deixou o Espírito Santo. Quando Jesus veio e deixou esse Consolador, ele deixou disponível para que nós pudéssemos entender esse mistério. Como que antes eu tinha uma prática de pecado e agora eu não sou mais dominada por ele. Isso era só para o povo judeu, gente. A provisão de Deus era só para o povo judeu. Agora eu e você podemos vencer essa condição de carne, de pecado que você não está conseguindo só. Ele falou, eu vou deixar o ajudador, eu vou enviar a terceira pessoa do céu para morar em você e você vai poder vencer isso. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Obrigada. Saber que você hoje está no mundo, pode pecar, mas que não é mais dominado pelo pecado. É uma herança. É uma herança. E Paulo, quando começou a entender isso, ele falou, eu vou sair, eu vou pregar, eu vou escrever quantas cartas forem necessárias para que esse povo entenda que eles têm acesso. Você tem acesso. Amém. Você tem acesso ao descanso da fé. Aleluia. Não é mais para a exclusividade de judeu.
É para você também, gentio. Chegou até Eunápolis, chegou até os confins da terra. Jesus, em Marcos 16, ele falou: vá, ide por todo o mundo. Não se limite, vá por todo o mundo e pregue ao evangelho. Aleluia. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Amém. E quem não crê vai ser condenado, mas isso é problema meu. E estes sinais vão acompanhar vocês. Os que creem em meu nome, eles vão expulsar demônios. Eles vão falar novas línguas. Aleluia. Se eles pegarem alguma coisa que possa fazer mal para eles, não vai fazer mal. Aleluia. Porque agora não vai ficar mais aqui, ó, em Samaria, na Galileia, não é mais só em Jerusalém. Vai e fale no mundo inteiro essa boa nova, que Jesus agora deu acesso ao Pai. Não é para a exclusividade de um povo. Aleluia. Essa gratidão hoje, eu estou muito grata. Eu estou muito grata a Deus por ser lembrada hoje que eu sou este povo que foi alcançado. Nós fomos este povo que fomos alcançados por essa tão rica e poderosa salvação. Jesus morreu não só para nos dar salvação. Ele morreu para nos dar um acesso a tudo que o Pai tem. Ele falou assim: o Consolador vai trazer uma consciência para você do pecado que você não tem mais domínio, que não tem mais domínio sobre você. Da justiça e do juízo. Eu vou trazer toda essa consciência e vocês vão saber que vocês são um povo que vão dominar todas as circunstâncias. O inimigo pode até achar que está ganhando hoje, mas ele já perdeu. Aleluia. Porque se você entra sabendo quem você é, ele já perdeu. Carlos Malva, antigamente, tirava onda com meus saltos, que eu ia, meus saltos e escarpão para a igreja. Ele tirava onda. Ele não podia desfilar. Nós precisamos estar assim, andando de salto alto. Essa consciência tem que ser, sabe? Não é que tem que calçar mesmo, não. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo a figura aí, né? A figura, aquela figura Figura de linguagem. de linguagem. Sabe, este lugar empoderado de quem nós somos. De alto, porque nós estamos por cima e nunca por baixo. Aleluia. Nós sempre vamos estar por cima e nunca por baixo. Então essa pressão e essa opressão que vem hoje, muitas vezes nos abater, muitas vezes por escolha que eu e você fez, na desobediência. Como que nós fazemos coisas sem permissão de Deus? Como que a gente faz um bocado de coisas sem a permissão de Deus? Mas quando a gente faz e se arrepende, Ele envia socorro sempre. Tudo que Ele quer hoje de nós é um arrependimento. E Ele vai enviar socorro nessa pressão e nessa opressão que muitas vezes a gente está. Quando Ele vem me condenar, eu falo: Pai, muito obrigada. Porque agora eu posso me arrepender, Senhor. Eu posso me arrepender, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Aí eu confesso meu pecado. Falo: Pai, me ajuda, me ensina. Me dá sabedoria e discernimento para que eu não faça de novo. E muitas vezes eu faço de novo. E eu preciso me arrepender de novo. E muitas coisas que eu me arrependi 1, 2, 3 vezes. Hoje eu já não faço mais. É verdade. Muitas coisas que a gente já repetiu, tantos erros. A gente já deixou tantos. Porque a gente encontrou um pai que a gente pode deitar e falar assim: Pai, me ajuda de novo. Por quê? Porque nós descobrimos isso. Que nós temos um pai que nos deu acesso. Que era só para um povo. Hoje a ministração não é só para o povo, é para nós também. Amém. Chegou até nós. Chegou até nós a mesma provisão. Para a glória do Senhor, nós somos esse povo que nós podemos passar agora os próximos 15 minutos dizendo para Ele que amamos, que somos gratos, porque chegou até nós uma poderosa salvação. Aleluia. E eu vou repetir esse pontinho aqui de Gálatas, quando ele fala no 26, 3, 26. Nós estávamos em Marcos. Só vou repetir esse, viu? Pois por meio da fé, que essa parte também a gente precisa estar lembrando, né? Porque é por meio da fé. Em Cristo Jesus, todos vocês são
filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Quem tem outra versão desse aí? Esse 26 e 27, pastora, lê na sua versão, por favor. 26 E o 27, e 3, né? 3, 26 e 27. 26 e 27, fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, não há mais gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa parte do revestimento, essa parte de revestir, ela está dizendo para nós: você precisa da qualidade dele. Porque a gente vê aí muitas pessoas falando, eu sou de Cristo, mas os comportamentos não são de Cristo. Verdade. Do cão. São comportamentos que não demonstram que Cristo está. Então, esse revestimento da natureza de Cristo é: eu preciso me revestir de bondade, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade, de paz. E aí a gente não quer. Como eu falei naquele dia, né, Ângela? Não tem nem um diazinho que eu não posso fazer o mal para esse cara. Eu não fiquei boa no dia que eu li Provérbios 31, que estava lá: todos os dias ela faz o bem ao seu marido. Nenhum dia ele não deixou livre para poder dizer e fazer tudo o que a minha alma queria fazer. Nenhum dia. Porque Cristo nos amou todos os dias. Ele me perdoou todos os dias. Na natureza de Cristo não tem brecha para a minha natureza adâmica. Na natureza de Cristo não há nenhum dia que Ailton pode achar que ele pode tratar a loura dele como ele quer. Porque ele é homem de Deus, cabeça de Cristo. Oh, glória. Não tem como. Se ele se comportar assim, certamente assim terá um fruto que não será bom. E eu e você a mesma coisa. Porque eu aceitei Cristo e eu aceitei ser revestido. E revestido de Cristo tem todos os frutos do Espírito. Porque o que era do céu agora está sobre mim. É verdade. Aleluia. É simples assim, Paulo Roberto. Não tem jeito, Paulo Roberto. Nem um dia. Nem um dia. Porque Cristo nos amou e nos amou com amor de cruz. O sangue foi vertido por mim e por você. E me deu um acesso. E assim, eu desfruto da promessa que ele deixou para todos os judeus. Amém. E também para mim. E também para você. E também para a sua casa. Desse modo, queridos, nós não vamos ser envergonhados. Aleluia. Naquilo que nós estamos aguardando, certamente acontecerá. Aleluia. Quem tem que se aprumar é eu e você. Quem tem que saber quem é e que vai acontecer é eu e você. Quando Mordecai falou para Esther, ele falou assim: virá socorro para nós. Virá socorro para nós. É bom que você saiba que esse tempo aí você pode fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, filha, eu sei que virá socorro para nós. Isso é grandioso, gente. Isso é maravilhoso. Meu Deus, que Deus lindo é esse que nós Eu temos sei quem acesso está a hoje. minha confiança, né? A gente sabe em quem está a nossa confiança, né? Nós sabemos em quem está dentro da nossa confiança. Agora nós não sabemos como vai ser, Esther. A Esther vai lá e faz o quê? Declara um jejum de 3 dias. Porque ela também não sabia. E é isso a parte que nós precisamos entender. Quando as guerras estão muito fortes, quando esse inimigo fala que vai nos matar, que o meu filho vai morrer, que aonde ele está, eu é que preciso saber quantos dias que eu vou precisar de jejum para me entender. Para me entender o socorro que virá, como é que vai ser feito.
E aí foi 3 dias de jejum. Porque eu preciso de estratégia, eu não sei como fazer. Nós precisamos ter essa consciência. E isso pra mim, olhando pra eu, falando de mim mesmo. Como é difícil, como é mais fácil eu correr ali naquilo que é o socorro. Ou então pegar e falar, às vezes se tem que falar com alguma pessoa, às vezes muitas vezes eu já liguei pra Júnior mesmo. Às vezes Maria pergunta, você falou com ele hoje? Não falei. Já deixei lá papai cuidar. Houve umas épocas da minha vida que eu gostava muito a dormir. Já passei muitos dias sem falar com o Júnior, porque o Júnior, por exemplo, é uma pessoa que ele não dá, tipo assim, mãe, cheguei, ou mãe, tô bem. Não, você passa 15 dias sem dar boa noite, sem ligar, sem mãe nem existir. E aí muitas vezes o diabo vem falar pra mim, morreu. Aquele lugar lá, aquela cobrança, meu Deus do céu, um nível de fala, de como falar, meu Deus, socorre, vai morrer agora. Tá mexendo com cigano. Como é que vai cobrar o cabra aqui, que a gente vê a fama aí que mata? Árabe, meu Senhor, tem misericórdia. E pessoa destemida, a gente começa a ver destemida, falar coisa que eu não falo nem dormindo. E vai e fala. E aí o diabo vinha nas minhas emoções e eu bati o joelho no chão. Muitas vezes eu já falei, mas vamos orar, porque a gente não sabe como fazer. A gente sabe nem se quem ele está cobrando não tem 3 armas lá e vai falar assim, agora manda esse menino. E as ameaças são desse nível, porque é a pessoa que ainda não entendeu o equilíbrio na fala. De se manter longe de coisas que podem gerar um fruto que não é bom. E aí quem é que vai fazer alguma coisa? Quem está entendendo vai interceder. Quem está entendendo vai orar. Quem está entendendo vai pedir perdão. Quem está entendendo vai gerar. Porque você entendeu quem você é e você tem uma promessa. Você só não sabe de como vai ser. Aí você faz o quê? Adora, ora, medita, jejua. Até que você entenda e venha sobre você o quê? O descanso. Porque a primeira coisa que vai acontecer nas nossas vidas, aqui nós temos N testemunhos nessa área, a primeira coisa que acontece não é fora. A primeira coisa que aconteceu na casa de nuvem não foi a boa notícia lá. A primeira coisa que aconteceu foi jogar o cesto abaixo. Foi fácil? Não. Necessário. Aí depois você vem a boa notícia que teve um fruto, porque alguém pegou o cesto. E esse alguém é o Senhor. Aleluia. Esse alguém é o Senhor. Meu Deus, eu meditando nesse livro de Esther, só Deus pode fazer um rei perder sono, gente. Para ler um pergaminho e honrar Mordecai e mudar tudo a situação. Foi dali, daquele sonho que partiu a situação. Agora, como que eu posso, às vezes, não estar descansada sabendo que Deus fala em sonhos? Deus fala em sonhos. Aleluia. Deus fala, Deus vai fazer. Deus Aleluia. Vai soprar um papel na cara de quem for necessário meu para ouvir o Evangelho. É necessário. Aleluia. Aleluia, Jesus. Precisamos só, todos os dias, nos manter firme de quem nós somos. Um povo que foi, sabe, resgatado. Nós éramos um povo sem direito, mas Ele nos resgatou de um império das trevas que tinha domínio sobre nós. E agora nós temos os mesmos direitos que os judeus têm, que o filho tem, que o acesso tem. Nós temos o direito que Jesus tinha. Nós temos o mesmo direito de Cristo Jesus, porque nós somos filhos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja nesta noite. De quem eu e você somos. Jesus conquistou esse acesso para a glória dele. E por isso, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. 34. Dá 34 no segundo estrofe aí. Nós vamos agradecer a Deus por esses anjos que foram liberados, despachados para os 4 cantos da terra. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pelos seus anjos sendo despachados para os 4 cantos da terra, interceptando e parando toda missão e qualquer maquinação do inimigo que
possa trazer circunstâncias ruins contra nós. Te louvamos pelos anjos trabalhando em nosso favor, por estar ao nosso redor, para nos livrar das armadilhas do diabo. Em nome de Jesus, não existe água grande o suficiente, não existe maquinações poderosas, nem circunstâncias ruins, que nos impedirão de servir ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Anjos estão ultrapassando as forças malignas sobre a nossa região, abrindo janelas de luz. Há uma fortaleza de anjos ao redor, nos protegendo das trevas. Glória a Deus, porque os anjos são despachados para criarem atmosferas, onde podemos ouvir a voz do nosso bom pastor. Seja a palavra cantada, falada, orada, que os nossos corações venham receber com facilidade em nosso nome. Eu digo que todas as maquinações de todos os diabos contra o corpo de Cristo sejam todas anuladas em nome de Jesus. Eu declaro que todos esses planos estão desfeitos, anulados, quebrados, frustrados, sem nenhum valor. Nós declaramos que temos frutos poderosos, ungidos, que proporcionam mudança de vida. Pai, é o Senhor que está fazendo essa obra, por isso todas as coisas são possíveis. Alma, eu te ordeno que você acredite que tudo é possível. Tudo é possível em nós que cremos em ti. Pai, agora, pois, ó Deus nosso, ouve as nossas orações, as nossas solicitações dos teus santuários, dos teus ministérios que se encontram destruídos, assolados, derrotados, faça escurecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Pai, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para orar os mensagens que chamam pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, e abre nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ouve, nós sabemos que o Senhor nos perdoa. Atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo estão chamando pelo teu nome. Pai, sabemos que a tua palavra nos edifica e nos levará a entender que somos co-herdeiros com Cristo. Nós cremos, Pai, que à medida que a tua palavra for falada, uma unção especial será sobre vai ser do Senhor. Será completamente controlada pelo Espírito Santo, pois a tua palavra falada é cheia de poder e mais afiada que qualquer dos todas as nossas necessidades são supridas, não importa quão grande, não importa quão pequeno, não existe nada difícil, nada perdido. Qualquer coisa que venha procurando para receber Jesus, eles todos, sem exceção. Amém? Amém. Eu quero fazer um convite. Vamos terminar essa outra página aqui? É só 3, 4 estrofes, que é uma continuação. Essa outra 36. Nós declaramos que todos os cativos sejam livres. Não faz diferença se eles foram cativos no espírito, na alma e no seu corpo. Todos estão libertos, todos estão restaurados. Pai, você é nosso protetor. Envie os seus anjos para cuidar de todas as nossas finanças e de tudo que for preciso. Coisas que nós sabemos que precisamos agora, coisas que não sabemos que precisamos ainda, porque Tu és o Senhor que conhece todos, mesmo antes de falarmos, o Senhor já sabe. Por isso dizemos que as nossas finanças estão cheias, os nossos celeiros estão fartos, os nossos saldos positivos, porque o Senhor observa em que pode confiar e somos um deles. Não há falta de nada, nós operamos em abundância, nós temos tudo e aquilo que precisamos, nós temos tamanha abundância capaz de prover a vida de muitos. Nós nos mandamos em prósperas viagens para Deus em abundância, com
estás no meio de nós, ouvindo-nos, que essas palavras que acabamos de pronunciar permaneçam diante de ti, dia e noite, para que a tua palavra seja cumprida em nossas vidas, nos ministérios e na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Oscar, queria falar alguma coisa? Não. Então, eu queria convidar a igreja para a gente, antes de ter o